São 17 horas em Paris, 16 em Bissau. Está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. Esta segunda-feira, um grupo de homens armados atacou a Rádio Capital na Guiné-Bissau. Há registro de 5 feridos. O Senegal venceu o Campeonato Africano das Nações, que decorreu nos Camarões, ao derrotar na final o Egito por 4-2 na marcação das grandes penalidades. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. Esta segunda-feira, um grupo de homens armados atacou a Rádio Capital na Guiné-Bissau. Há registro de 5 feridos. Vamos em direto para Bissau, onde está o nosso correspondente Moussa Baldé. Moussa Baldé, boa tarde. A esta hora já tens mais informação sobre o que se passou esta manhã? Bom, informações com mais detalhes ainda não temos, até porque as autoridades estão neste momento nas instalações da Rádio Capital a recolher informações de Polícia Judiciária, os Serviços de Informação do Estado, a Polícia Militar, a Polícia da Ordem Pública, estão neste momento nas instalações danificadas da rádio. A rádio está completamente danificada, está com a emissão cortada, os colegas estão a recolher os escombros das coisas que foram estragadas. O que é verdade é que a vida retomou a sua normalidade aqui em Bissau, as pessoas retomaram a vida normal. Neste momento não se vê nenhum movimento anormal na cidade. É verdade que há 5 feridos entre jornalistas, técnicos e pessoal administrativo da rádio. Houve uma conferência de imprensa do Ministério do Interior que se resume a isto. É um ato isolado de pessoas que entraram na rádio e atiraram contra os equipamentos de rádio. Foi o que disse o Ministério do Interior. Muito obrigada, Moussa Baldé, aqui com as últimas informações sobre este ataque que decorreu na Rádio Capital em Bissau. O ataque aconteceu depois do programa Povo, Cidadãos, Opiniões da Rádio Capital. Descreve o técnico da rádio Lassana Jassi, um dos feridos durante o ataque. Estou ainda no hospital. Eu estou bem. Não sei o que aconteceu. Depois do programa da opinião, Povo, Cidadãos, Opiniões, depois daquela, houve um barulho do arma fora. Nós temos que sair em cima da parede para baixo, não é? E eram quantos homens? Não vi eles, ouvi o barulho do tiro, saímos na janela. A presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social na Guiné-Bissau, Indira Baldé, fala num ataque à liberdade de imprensa. Para nós é um ataque à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Mais uma vez, este ato mostra a precariedade da segurança dos profissionais da comunicação social. A liberdade está ameaçada. E o que é que se pode fazer? Garantirem a segurança dos profissionais da comunicação social. Que a comunidade internacional acompanhe a par e passo a questão dos homens da imprensa na Guiné-Bissau. Porque aconteceu hoje com a Rádio Capital. Ninguém sabe amanhã que órgão vai sofrer o mesmo. Estamos numa incerteza que ninguém sabe como é que isto vai acabar. Ambas as entrevistas que acabamos de ouvir foram realizadas por Lígia Anjos. Em São Tomé e Príncipe, o presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, e atual primeiro-ministro, manifestou a disponibilidade para ser candidato à reeleição no Congresso do Partido no Poder, antecipado para março. O relato é do Arquipélago com Ricardo Neto, em serviço especial para a RFI. A decisão foi tomada em Conselho Nacional do Partido este fim de semana sobre a liderança do presidente dos sociais-democratas, Jorge Bom Jesus, o primeiro-ministro santomense. A principal decisão tomada foi a marcação da data do Congresso, que será no dia 19 de março, no sentido de podermos reorganizar o partido, eleger uma nova direção ou a recomposição desta. Para os próximos embates eleitorais, o líder do MLSTP-PSD só pensa em vitórias. Nas próximas eleições, os eleitores possam continuar a confiar dos destinos do país a este partido que trouxe a independência, mas que tem a responsabilidade de trazer também o bem-estar. A MLSTP-PSD com o Congresso Eletivo já para 19 de março. Há em preparação as próximas eleições previstas para outubro próximo no Arquipélago. Ricardo Neto, São Tomé, RFI. Desde este domingo que um segundo avião da companhia Cabo Verde Best Fly está a efetuar voos domésticos no arquipélago. O Odair Santos, o nosso correspondente, tem mais informação.
O segundo avião, adquirido pela Bestfly Cabo Verde para operar no arquipélago através da companhia TICV, encontra-se desde domingo a realizar voos, aumentando a capacidade do único operador Interilhas, mas de momento a companhia não pretende aumentar os voos, avançou esta tarde a televisão pública cabo-verdiana o diretor-geral da Bestfly Cabo Verde, Américo Borges. Não faz sentido para já aumentarmos frequências. Nós não podemos estar a aumentar voos para os aviões andarem vazios. Portanto, à procura, nós aumentamos. Na mesma entrevista, Américo Borges adiantou que a Bestfly Cabo Verde está a negociar a aquisição de 2 aparelhos Twin Otter com capacidade para 19 lugares para transportar doentes e ligar rotas deficitárias como as ilhas do Maio e de São Nglau. Estamos num processo adiantado. Os aviões estão disponíveis, estamos a trocar documentação, que é para termos o dossiê completo, que é para trazer os aviões. O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana, congratulou-se com a chegada do novo ATR 72600 com capacidade para transportar 72 passageiros e disse que o governo vai avançar com o contrato de concessão do serviço público para transportes aéreos interilhas. É um figurino muito parecido com aquilo que hoje acontece em várias ilhas, designadamente nas regiões da Madeira, dos Açores e também das Canárias, e que traz para esta área uma maior envolvência da empresa, mas também traz uma previsibilidade maior e uma estabilidade maior deste mercado. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. O presidente francês Emmanuel Macron reúne-se esta segunda-feira com o homólogo russo Vladimir Putin para tentar encontrar uma solução para a crise ucraniana numa altura em que há dezenas de milhares de soldados russos concentrados na fronteira com a Ucrânia, que provoca receios de uma incursão militar, como descreve o estudante angolano em Portugal, Edson Mushili. Até o momento a tensão continua a crescer na Ucrânia. O relato de amigos que eu tenho até o momento é que ligeiramente as informações que estão a ser dissipadas não têm sido as mesmas que têm acontecido em Kiev neste caso. Eu diria que há uma tensão externa, mas o pessoal que lá está diz que não há problemas nenhum, embora haja um possível ataque. Sendo assim, eu diria que de momento ainda encontram-se bem. Espero que continuem bem. Mas eles mostram ter receio, mostram ter medos de uma possível intervenção, sim. De um conflito? Sim, de facto. Não somente os angolanos, como também outras pessoas estrangeiras que lá estão, com quem eu tive o prazer de falar, nigerianos neste caso, disseram que é um receio. A prova disto é que eu tive 2 amigos nesse exato momento tiveram que abandonar a Ucrânia com medo destas tensões que têm sido mostradas nos últimos tempos. E estou a par da mesma situação e com os amigos angolanos disseram a mesma coisa. Se porventura haja um iminente ataque, com probabilidade de 99%, o melhor seria mesmo saírem para que se evitasse situações trágicas, não somente para eles. O estudante angolano Edson Mushili, que viveu 5 anos na Ucrânia, dias depois da Organização Mundial da Saúde ter anunciado uma trégua da pandemia, continua a verificar-se o levantamento simbólico de medidas sanitárias. Karina Branco. 3 semanas depois de ter expulsado o número 1 do ténis mundial, o sérvio Novak Djokovic, por não estar vacinado contra a Covid-19, a Austrália anunciou que vai reabrir as fronteiras a 21 de fevereiro para turistas totalmente vacinados. O país tinha implementado uma das políticas mais restritivas do mundo e há quase 2 anos que as fronteiras estavam fechadas. Em Portugal, entrou hoje em vigor a dispensa de teste negativo à Covid-19 para entrar no país. Agora basta a apresentação de um certificado digital ou um comprovativo de vacinação reconhecido. Entretanto, no Canadá foi declarado o estado de emergência na capital depois dos protestos que paralisavam a cidade há uma semana contra as restrições sanitárias. A situação estava fora de controle, de acordo com o presidente da Câmara. Inicialmente, os manifestantes contestavam a decisão das autoridades de exigirem desde meados de janeiro que os camionistas estivessem vacinados para atravessar a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, mas rapidamente os protestos transformaram-se num movimento contra as medidas sanitárias em geral e também para alguns contra o governo. CAN 2022. O Senegal arrecadou pela primeira vez da história o título de campeão africano de futebol depois de vencer o Egito. Em entrevista à RFI, Boubacar, avançado luso-senegalês do Gil Vicente em Portugal, diz que a vitória foi bem merecida. Acho que foi um bom jogo, foi um jogo muito disputado até o final, 2 grandes equipas com bom futebol. Para ambas houve boas oportunidades de golo, por isso acho que foi um bom espetáculo. É um título merecido para o Senegal, que nunca tinha vencido um título continental? Sim, acho que sim. Fez um bom jogo, tiveram o penalti logo no início e acho que também tiveram as melhores oportunidades durante todo o jogo, por isso acho que acaba por ser merecido o título.